14. Por mais uma vez, uma paz do Senhor a todos. Vamos ler a partir do verso 13. Ao 16. Todos encontraram? 13 ao 16 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14, verso 13 nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Quantos faz um pedido de oração? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua casa reunidos. Quero agradecer ao Senhor por este dia. Ó grande Deus, porque a cada dia o seu nome é exaltado, é glorificado, é exaltado e glorificado até nos momentos que não entendemos o porquê e para quê, Senhor. Te exaltamos o teu nome em tudo, agradecemos ao Senhor. Meu Deus, aqui estamos reunidos na tua casa e aqui vamos ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa fazer parte aqui desta tribuna, ó Senhor Deus, tomando esta direção, e que teu Espírito Santo usufrua de nossa vida, para que assim possa ter a liberdade na inspiração de falar a tua palavra, e como devemos estar, ó Pai, aptos a ouvir. Que nossos ouvidos não venham ouvir a tua palavra seja distorcida, o sem entendimento, mas que ela possa chegar clara aos nossos ouvidos, Senhor, e os nossos corações venham entender o que o Senhor quer falar conosco. E em nome de Jesus, diante do Senhor, me coloco perante a tua igreja. Me perdoe dos meus pecados, se até aqui pequei contra o Senhor. Senhor Deus, fale conosco, e como eu já te pedi, tome a direção desta palavra nesta noite. Creio que não é só nós que aqui estamos presentes, mas vidas que estão também nos lares, nos acompanhando. E em nome de Jesus, seja feito conforme o seu querer, e assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, os irmãos? Amém? Quero já agradecer os irmãos que aqui compareceram. Poderá chegar alguns ainda, né? Mas os irmãos que estão aqui presentes, eu já quero agradecer de coração, por não medir esforços, mas se esforçaram de vir. E esta palavra, ela já, desde a semana passada, ela vem ardendo no coração. Foi quando por força maior nós tivemos que suspender o culto, e não pôde se realizar o culto. Então essa palavra, eu a perguntei ao Senhor se realmente
se era para ter alguma oportunidade em algum lugar, mas simplesmente eu creio que é para os nossos corações aqui nesta noite. E o tema foi este: não é momento de parar, porque a ordem é para marchar, né? Não é momento para parar, porque a ordem é para marchar. Ordem de Deus é marchar. Deus não conhece nada, Deus não pede que ninguém recue, Deus não pede que ninguém olhe para trás, porque uma que o Senhor ordenou que não olhasse para trás, aconteceu com a mulher de Ló. Além dela não olhar para trás, ela tentou voltar para trás. Se nós observarmos, irmãos, que às vezes a gente olhamos e aprendemos errado, que a mulher de Ló, ela não fez olhar para trás para virar uma estátua, ela simplesmente voltou para trás. Voltar para trás é o quê? É querer, porque não conseguiu se libertar das coisas mundanas, não conseguiu se soltar com as coisas da terra, os prazeres. E dizendo os estudiosos que ela retornou para trás. E ao retornar para trás, ela foi atingida com aquele enxofre. E assim esse enxofre veio o quê? Como que se viesse também sal. E por ser atingida, ela ficou ali. Vamos dizer, não é carbonizada, ela ficou como se, quando se pega um animal e empalha ele, como se ela fosse empalhada por sal, porque ela voltou para trás. Então, questão da mulher de Ló. E Deus, quando Ele nos chama, Ele não quer que nós retrocedemos, que nós relutamos, que nós resistimos a Ele, nem sequer se torne fracassado, porque Deus não escolhe ninguém, irmão, para passar vergonha ou ser envergonhado, ou para ser um fracassado, um decepcionado, de forma alguma. Todos, se nós lermos a palavra do Senhor, mesmo que eles perderam a vida por amor a Deus e por amor a Jesus, eles não foram decepcionados, nem fracassados, nem frustrados, mas Deus os exaltou. Porque o próprio Jesus disse que aquele que perde sua vida por amor a Ele, achará ou a encontrará. E além de tudo, uma vida eterna. Então esta palavra que Deus diz, marche, se nós olharmos, nunca Deus falou, volte para trás. Eu nunca vi Deus também dizer, pare de orar, pare de me buscar, pare com seu propósito, pare de ir à igreja, pare de congregar, pare de fazer a minha obra, pare de me clamar, pare de profetizar, pare de entregar revelações. Eu nunca vi, irmão, do meu tempo até aqui, nos seus irmãos mais antigos, mas até que eu nunca vi o Senhor falar dessas coisas ao respeito da sua obra. Que tudo, Deus pede para nós marchar e à frente, continuar. E orar sem cessar. Não é assim mesmo? Essa leitura que nós lemos, os irmãos conhecem esta história. Sabem os procedimentos deste homem profeta, por nome Moisés. Os irmãos sabem desde o início dele, de criança, sobre aquela manjedoura colocada no Rio Jordão, em meio aos crocodilos que seja, mas acabou indo para a mão da filha de Faraó e a criou, formou, e aconteceu o que aconteceu, teve que ser foragido para o deserto, e lá no deserto Deus teve um particular com ele,
E nesse particular, Deus escolheu Moisés. E Moisés, além de tudo, ele foi escolhido no deserto. Deserto, ele estava ali o quê? Foragido, com medo dos soldados de Faraó, da prisão ou da morte. Estava ali foragido, mas não sabia que tudo isso foi uma providência de Deus para ter um encontro com Moisés. Se a pessoa está, irmão, numa vida de mordomia, em uma vida de aplausos, de elogios, de bajulações, que é de gente que gosta de bajulações, né, irmãos? Que é de gente que gosta de ter só atenção para ele ou para ela. Moisés, ele vivia numa situação dessa, mas Deus permitiu, sabendo que ele já era escolhido desde o ventre de sua mãe. E tem coisas que Deus permite na nossa vida para nós sair da zona de conforto. Porque tem momentos que nós entramos na zona de conforto e Deus não quer nós na zona de conforto. Se Ele me escolheu, te escolheu, nos escolheu, não foi para ficar só na zona de conforto. Ele vai exaltar, Ele vai abençoar, Ele vai prover, né? Ele vai fazer coisas grandes, de formas poderosas. Mas Ele nunca, irmão, vai imaginar que Deus vai conformar de nós estarmos de braços cruzados em uma zona de conforto. Para isso, Deus sempre vai permitir alguns espinhos na nossa vida, para que nós saímos da zona de conforto. Mesmo por nós não entendermos, nós queremos espirrar, sair fora, chutar o pau da barraca, desistir, por não entender o porquê esses espinhos, por não entender porquê as provas ou as tribulações. É porque se a gente observar, nós ficamos na zona de conforto, e aí Deus permite alguma coisa para nós ter uma reação na presença dEle. E às vezes no meio da reação nós queremos o quê? Discutir, relutar, se achar superior a Deus. Como? Eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar de servir ao Senhor. E às vezes nós entramos nessa situação, porque tem os espinhos para nós sair da zona de conforto, e tem outras coisas para que o Senhor venha nos preparar mais ainda para algo maior. Porque hoje, vamos supor, hoje presente Deus, nós estamos naquele auge na presença de Deus. Mesmo em tantas falhas, podemos estar naquele auge, abençoado, inspirado na oração, em tudo, animado. Mas assim Deus vai permitir algo, e esse algo não é para derrota nem para fracasso. Ele vai preparar lá na frente para alguma coisa. E assim foi Moisés. Depois que Moisés teve esse encontro com Deus no deserto, Deus deu uma ordem a Moisés. Deus não pediu favor, irmão. Se Deus pedisse favor a mim ou a você, se eu não querendo atender fazer esse favor a Deus, eu posso indicar outra pessoa. Vai lá na irmã Lazeni, Senhor, ela tem mais estrutura que eu. Vai lá no evangelista Washington, Senhor, eu indico ele tem mais sabedoria do que eu. Vai lá na irmã Maria, que ela é mais usada que eu. Se Deus viesse pedir favor, eu poderia indicar alguém, mas Deus, Ele não pede favor, Ele escolhe, irmão, e Ele ordena. Assim foi Moisés, achando que Deus estava pedindo favor para ele. Vai lá, manda Arão, meu irmão, falar com o faraó. Às vezes tem Miriam também, usa ela. Eu sou um homem de língua pesada e eu não sei falar. Moisés achando que Deus estava pedindo um favor a ele. Não, irmão, Deus não pede favor. Quando Ele escolhe, Ele determina. Quando Ele escolhe, Ele é o dono. Acabou. Tem esse negócio de ter desculpa a Deus ou querer indicar alguém, não. Vai na Maria, vai no João, não, eu escolhi foi você. É você que eu te chamei, é você que eu escolhi, é você que eu estou depositando a minha confiança, é em você.
Se Deus falasse, se fosse com Arão, eu chamaria Arão. Se fosse com Miriam, eu escolheria Miriam. Mas eu escolhi você. Assim como Deus falou para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Antes que tu formaste lá na madre, eu te escolhi e te dei a nação por profeta. Então Deus, Ele não está pedindo favor para nenhum de nós aqui fazer para Ele, irmão. Porque Deus, Ele não é Deus de favores, Ele dá graça. Mas Deus, Ele é dono da nossa vida assim, depois que Ele nos escolhe. E o seu livre-arbítrio está no comando de Deus, e acabou. Ele que escolheu. Quer desistir? Quer sair? Porque Deus, quando Ele ordena, pede. Deus não é Deus de favor. Porque tem muitos que acham que se sair da presença de Deus, vai ser um homem ou uma mulher bem sucedido, bem requisitado, achando que o homem sem Deus, irmãos, é alguma coisa. Não é nada. Não vai ser nada. Agora, se Deus falar assim: você quer desistir tudo? Vocês sem mim, você não pode fazer nada. O próprio Jesus falou isso lá em João: vós sem mim não podeis fazer nada. Porque Deus sem nós, Ele continua Deus. E nós sem Deus, o que é que nós somos, irmão? Não chegamos em lugar nenhum. Se eu e você estamos aqui hoje, na presença de Deus, é a graça do Senhor na nossa vida. Quantos nós aqui que já queria chutar a barraca, desistir, parar, não querer vir à igreja, não quer ser mais crente, ou então vou ser crente em casa, eu vou tomar uma direção própria, eu vou para outro ministério, vou para outro lugar, achando, irmão, que é dono do nariz. Quem te escolheu é Deus. Aonde Ele te colocou, você pode sair por conta própria. Se Deus não estiver no comando de tudo, ou na ordem dele, irmão, pode saber que lá na frente vem as consequências, porque saiu dos planos de Deus, saiu da direção de Deus. Tem muita gente que confunde permissão de Deus com a vontade de Deus. Você sabe o que é a permissão de Deus? Permissão de Deus é igual uma criança. Você já falou não pode, isso e pronto. Aí a criança vai espernear, vai birrar, vai chorar, vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, até chegar um ponto que você vai acabar cedendo para os caprichos da criança. Não por sua vontade, mas pelos caprichos da criança, você vai permitir ela fazer o que ela estava querendo fazer. Aí depois vem as consequências, acontece algo, aí depois falar: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui dar? Por que eu fui permitir? Isso não é Deus arrepender, não. É porque tem muitos confundindo permissão de Deus com a vontade de Deus. Que a permissão de Deus, assim, a gente pede, insiste, e Deus: não é a hora, não é o momento. Senhor, eu quero, eu vou. Senhor, eu vou sair. Não, mas Senhor, e assim Deus acaba permitindo. Então vai, porque na sua decisão você saiba: eu não vou estar contigo. Nesta sua decisão, eu não me responsabilizo com você. Nessa sua decisão, eu não me responsabilizo pelas consequências. Tem muita gente assim, irmão. Mas depois lá na frente, me desculpa, quebra a cara, dá com o nariz na porta fechada. Mas Deus permitiu, Deus provou, Deus me revelou, permitiu. Não foi a vontade de Deus, não. Ele permitiu porque insistiu. Agora, quando é a vontade de Deus, é outra coisa. Quando é a vontade de Deus, há uma claridade, há uma coisa diferente, há uma brisa. Pode com toda certeza
mesmo que vai querer surgir algum empecilho para você desistir, mas pode ir com toda certeza. Quando é a vontade de Deus, é vitória, é bênção, é milagre, é exaltação da parte dele, porque foi a vontade dele. Porque tem muitos aí confundindo, é permissão, Deus permitiu, permissão com a vontade de Deus. Não, assim foi Moisés. Mandarão, não, eu quero é você, quero é você. Foi, Deus deu o sinal, ele foi, encontrou com o faraó, Deus mandou sinais acontecer, viu? Não é fácil, irmão. Não poderia ser fácil quando Deus falou, vai lá e diga para ele que eu sou o que te enviou. Não poderia ser fácil para Moisés chegar lá e dizer, ó, o Senhor que me enviou, ele que me enviou a ti, e ele pede para que você libere o povo de Israel, para que o adore lá no deserto e saia aqui da terra do Egito. Não poderia ser fácil? Faraó falar assim, ah é? Eu não sei quem ele é, então libera o teu povo, pode sair com eles aqui, vai, some com esse povo daqui, depois das pragas de tudo. Mas o que a Bíblia diz, irmão? Que Deus endurecia o coração de Faraó. É para nós entendermos que tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter insistência, perseverança, tem que ter fé, confiança, tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa determinada. Que as coisas não é fácil como nós pensamos, não. Se fosse tão fácil hoje, irmão, do jeito que nós queríamos, as irmãs era só dobrar o joelho assim, Jesus, meu filho vai ser liberto hoje, pá. Jesus, meu esposo vai ser liberto hoje. Senhor, meus inimigos hoje vão ser envergonhados. Pum. Não era fácil se fosse assim, irmão? Jesus, eu vou levantar amanhã e a primeira porta de uma empresa que eu bater na porta vai ser ali o meu emprego. Meu emprego vai ser garantido. Tudo, irmão, se fosse tão fácil, sem ter primeiramente uma aprovação de Deus na nossa vida, hoje nós era para estar aqui de igreja cheia. Hoje era para todos os irmãos ter as suas famílias, tudo servindo a Deus. Se nós olharmos na Escritura, lá em Atos, quando aquele carcereiro falou para Paulo e Silas, que eu irei de fazer para escapar, eles responderam, se tu creres no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E para ele tomar essa decisão, irmão, foi fácil? Nós lendo a palavra de Deus, parece que foi no estralar de dedo. Olha, ele ouviu, já creu, e a família dele já foi salvo. Ele teve que enfrentar uma renúncia, o psicológico dele. Eu vou ter que enfrentar os soldados romanos, eu vou ter que enfrentar o meu comandante. Que desculpa que eu vou ter com esse povo aqui sendo solto? O que vai acontecer comigo? Será que a minha família vai me entender, vai me compreender? Será que todos não vão me ter eu como um louco em poder renunciar essa posição, a forma que eu estou, de aceitar esse Jesus que o povo estão querendo acabar, não querem, que crucificaram tem um tempo atrás, estão perseguindo quem fala dele? Será, irmão, que foi fácil ele tomar uma decisão de seguir a Jesus, aceitar o Evangelho? Será que foi fácil dele tomar uma decisão, porque ele ouviu, se tu creres, será salvo tu e a tua casa? É fácil, irmão? Lendo a Bíblia, tudo é fácil, mas não sabe o que esses personagens passaram. Nós não sabemos o que aconteceu, mas se nós lermos as Escrituras, já foi acontecendo, que ele já foi para a casa dele, levou Paulo e Silas, pregou a palavra do Senhor, já foram batizados, e ali de batizados já foram preparados. É uma coisa rápida, mas para chegar até ali, qual foi o processo que eles passaram? Porque o chamado do Senhor, irmão, tem preço. Tire por sua vida quando você aceitou Jesus. Cadê aqueles que dizem ser os seus amigos? A sua família, a sua parentela,
Dia que você aceitou Jesus, você ouviu alguma palavra assim: é louco, é doido, eu não vou dar um mês para ele, eu não vou dar uma semana para ela. Logo, logo está aí, ó, está lá na igreja disfarçando, se escondendo no meio dos crentes. Eu não vou dar nenhum tempo para ele ou para ela, que logo, logo está bebendo, está prostituindo, está no meio da farra, está no meio das drogas. Quantas pessoas, por não acreditar no teu chamado, até você passar o teu processo, quantos não acreditaram? Mas sempre o Espírito Santo de Deus segurando a sua mão e dizendo: marche, não olhe para trás, marche, não recue, continue marchando, marche, fica firme na minha presença, que dos teus cuido eu. Fica firme. Qual é o processo que nós passamos para chegar até aqui aonde nós chegamos, irmão? Processo do chamado de Deus. Quantas vezes falou: olha, marche, não volte, não recua, não dê ouvidos às retaliações, não dê ouvidos às palavras negativas, não dê ouvido aos escarnecedores da sua vida. Olhe para mim, ouça a minha voz, continue marchando. É assim foi Moisés. Vai lá, era fácil, mas ele chegou lá e Deus endureceu o coração de Faraó. Eu creio que Moisés, achando que era fácil, ele voltava e dizia: mas Senhor, eu cheguei lá, falei tudo que o Senhor mandou eu falar, mas de repente o homem não libera o povo. Então vai lá novamente, diz assim, assim, assim. Ele ia, tornava e falava, mas nada, o coração de Faraó endurecia, porque Deus permitia que o coração de Faraó fosse endurecido. Por quantas vezes aconteceu isso, irmão? Alguém endureceu o coração por não te atender, por não te suprir, por não ver a tua necessidade, por não olhar para a tua posição e o teu chamado. Quantos endureceram o coração? Você achando que era ser fácil: eu vou ganhar meu pai, eu vou ganhar minha mãe, eu vou ganhar meus irmãos, vou ganhar meus familiares. A gente falando é fácil, mas tem hora que não vai aguentar os açoites, vai aguentar as pedradas, vai aguentar as retaliações, os falatórios, as rejeições, né? Até o próprio Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Até o próprio Jesus, ninguém acreditava que ele era usado. Davi, quando foi no campo de batalha, os irmãos deles invejavam por ele, não aceitavam ele ali, achava que ele estava ali para mangar deles. Não, por eles não entender o processo de Deus na vida de Davi. José também, os seus irmãos, por não entender, os seus pais também por não entender. O que aconteceu? Foi jogado numa cisterna, da cisterna foi vendido por escravo, e por escravo foi parar na casa de um eunuco, de um senhor, e além de tudo foi caluniado foi julgado por assédio à esposa do homem, foi preso novamente. Foi anos para José poder alcançar a posição de governador do Egito. Pensa que é fácil você chegar no ponto que você quer chegar? Não é fácil, mas Deus traçou em linhas retas o teu processo na presença dele, para chegar onde quer que você chega, mas tem que suportar e aceitar a vontade de Deus. Está aceitando a vontade de Deus, irmão? Será que eu e você estamos aceitando os processos de Deus na nossa vida? Por não entender o chamado, e às vezes nós queremos parar, recuar, e Deus diz: marche. Não é momento de parar, mas é para marchar. E nessa jornada tem muitas coisas. Aí depois que Deus permitiu Moisés pegar o povo e ir ao deserto, porque antes veio as ofertas, né, irmãos? Ofertas de Faraó para Moisés, sobre as crianças, sobre os animais, sobre os pais, sobre tantas coisas. Mas Moisés falou: não,
Não vai ficar os animais, não vai ficar as crianças, não vai ficar as mulheres, não vai ficar os varões. Não aceitamos aumento de pai, nem de pão e nem de carne. É para ir todos adorarem a Deus e muito mais. Não aceitamos ficar aqui nas proximidades da cidade do Egito. É para nós ir longe. É longe, porque tem as propostas do faraó, que representa também as propostas do inimigo contra a nossa vida. Porque o inimigo, ele é o que? A proposta dele é que? Vingança, matar, destruir, avareza, luxúria, vanglória, engano, prazeres do mundo, prazeres da carne. Tudo isso o inimigo, ele vem com a proposta. Para que esse negócio de ser crente, para que esse negócio de ir à igreja todo dia, não precisa de tudo isso, é fanatismo. Deixa de ser besta, faça a obra de Deus. Aqui tem gente que tem chamado de Deus, mas reluta contra a vontade de Deus. Prende com a família, prende com os filhos, prende com o dia a dia. E Deus está chamando: se disponha, se desprenda, faça a minha obra, faz a minha vontade, ouça o meu querer, se desprenda de tudo que te atrapalha. Eu te chamando, eu te escolhi. Você sabe que a obra é grande. Não foi homem que falou, não foi homem que prometeu, mas foi eu que te escolhi, eu que te falei, eu que te prometi. E tem crente que reluta contra a vontade de Deus, e está aqui dentro. E Deus fala, Deus mostra, Deus toca no coração. Deus sempre está dizendo: eu não te quero assim. Se desprenda, marche. Mas Senhor, eu estou fazendo a tua obra de um jeito, eu estou agindo de outra forma. Eu sei que o Senhor está agradando, mas o Senhor fala: eu quero muito mais do que você está fazendo. Porque é para marchar. Não é momento de preocupar, não, de ficar preso. Está chegando o tempo, irmão. Já está chegando o tempo que Deus vai prestar conta. Não pensa que é depois do arrebatamento. É conta enquanto nós estivermos aqui com os pés nesta terra. Deus ainda presta conta. Porque temos que marchar. Moisés sai com o povo, porque nada fica no Egito. Assim como diz Jesus: nenhum fio de cabelo ficará nesta terra, porque tudo será contado. Mesmo que o faraó falou: vai, deixa as crianças aqui, vai, deixa as mulheres. Moisés: não, nada vai ficar aqui, vamos todos adorar a Deus. Quando endureceu o coração, Deus permitiu a morte entrar lá no Egito, ceifou todos os primogênitos do Egito, e ceifou o filho de Faraó. Faraó, conturbado, foi o momento que liberou o povo. O povo sai em marcha, a marcha, a caminhada, uma terra prometida que mana leite e mel. É a marcha. Deus fala: marche. Aqueles que se levantaram contra Moisés e voltaram para trás, e quando vinha os cavaleiros de Faraó, mataram todos, porque voltaram. Não quis deixar o Egito, estava preocupado com uma palha, com uma carne, com a comodismo, com a zona de conforto. Porque tem muitos que estão preocupados com zona de conforto. E Deus, irmão, está chuchando: sai da zona de conforto, sai desse lugar, faz a minha obra, faz a minha obra. A obra de Deus não é estar aqui nos cultos, não. A obra de Deus não é eu estar aqui pregando, vocês sentados me ouvindo, é conjuntos cantando, é cada um aqui
manifestando, não, aqui é o lugar que nós reunimos para trazer a nossa oferta de adoração a Deus, mas Deus nos escolheu para uma obra específica na terra. Você sabe qual é o teu chamado? Você lembra qual é o teu chamado? Você lembra para que Deus te escolheu e o que é para você fazer para Ele? Assim sai o povo. Vamos. Ah, pastor, mas não está fácil não. A luta está grande. O Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe o que é que eu estou sofrendo. O Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que você passa, o que está acontecendo, e nem você às vezes sabe o que eu passo, o que está acontecendo. Mas uma coisa sabemos, que Deus, além dele saber, Ele está no controle. Mas não é por isto, irmão, que Ele conforma de nós ficar de braços cruzados e não fazer a obra dele. Mas como? Se fosse assim, ele olharia para Josué. Eu não sei, Senhor, eu não dou conta, eu não sou como Moisés. E agora? Esse povo não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou sentindo no momento. Como é que está meu psicológico, Senhor? Eu não sirvo para ser líder, não. Eu não sirvo para comandar esse povo, não, Senhor. É muita gente. Mais para frente tem os inimigos. O que é que eu vou fazer, Senhor? Josué capítulo 1 verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te apasme, porque tem muito crente se apasmando. Não se espante, porque tem muito crente se espantando com as lutas, com as coisas que estão acontecendo. Eu vejo muita gente, irmão, que essas coisas estão acontecendo no mundo aí afora. Não precisa se preocupar, se apavorar. Ah, Jesus está voltando, Jesus está às portas. É tempestade sei na onde, é terremoto sei na onde. Jesus está falando isso, está acontecendo isso. Se preocupa com isso não. Preocupa mais como é que você está, como é que eu estou, como é que nós estamos. Se o arrebatamento fosse hoje, não é aquilo que eles postam na internet, na rede social, não, irmão. Temos que preocupar é como é que nós estamos. Guerra de Israel, é terremoto, é isso, falou isso, Deus está falando isso, o arrebatamento já está para acontecer. Sim, tudo isso tem que acontecer, mas como é que estamos eu e você? Como é que nós estamos diante de Deus com o chamado? Preocupe não, irmão. Esses negócios de rede social, preocupamos como é que nós estamos com Deus. Porque quando fala como nós estamos com Deus, já fala geral. Porque estando bem com Deus, nós temos que estar bem com todos. Josué ele reclamou, mas como, Senhor? Deus falou, esforça-te. Eu não estou preocupado com o teu problema. Eu não estou preocupado com o que você está passando. Eu não estou preocupado com o que o povo está falando de você. Eu só quero que você se disponha, porque os restos das coisas eu vou me responsabilizar. É eu que vou fazer por você. Se possível calo o povo, se possível mato o povo, se possível faço, mas se dispõe para a minha obra. Porque nós queremos colocar diante de Deus o tamanho do problema, irmão, a dificuldade. Como é que eu vou fazer a tua obra, Jesus? Jesus é meu que dizer, olha, faça a minha, somente a minha obra, e eu responsabilizo. Por isso que o Senhor Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, irmão, não é quer dizer, você vai orar,
acorda, vai orar, deita, vai. Não é só quer dizer oração, não, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus é nós dispor a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Você já perguntou: Deus, qual é a tua vontade hoje comigo? Qual é a tua vontade hoje? Senhor, qual é a tua vontade? Eu vou pregar lá para meus coleguinhas, meus amiguinhos lá do colégio. Se é a tua vontade, às vezes nem prega e nem visa, às vezes faz o que eles fazem. Ah, lá no meu emprego, Senhor, qual é a tua vontade? Pregar para meus amigos, às vezes nem lá no emprego prega nada, fica na roda de escarnecedor vendo coisas que não edificam. Mas qual é a vontade de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu não estou dando conta porque a luta está grande. Meus filhos, meu esposo, faça a minha vontade. Você fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a sua vontade lá na vida dos teus. Eu que cuido deles, eu que faço. Moisés chegou, irmão, marchou. Quando chega em frente ao Mar Vermelho, quando chega em frente ao Mar Vermelho, a outra prova, como é que vamos atravessar para o outro lado? A tendência, irmão, não é porque tinha precipício de cá, é porque não tinha abismo de cá, não, irmão. Ele poderia entrar para a direita, ou ele poderia escolher a esquerda, mas ele não poderia fazer nem isso, nem para a direita e nem para a esquerda, porque de todo jeito o exército inimigo ia pegar eles, tanto para lá como para cá. Não é porque tinha abismo, não. Voltar não podia. Parece que se nós for seguir a beira do mar para a direita, lá na frente eles vão pegar nós. Se nós seguir a beira do mar para a esquerda, lá na frente eles vão pegar nós. O que nós vamos fazer? O segredo era atravessar para o outro lado. Como, irmão, ia fazer? Aí chega aquele povão, eu não sei se é quase 20 mil pessoas. Quantas tinha ali, ou muito, sei lá, 200. Alguém chegou no ouvido de Moisés e barulhou. E aí, Moisés? Não estou entendendo, você tirou nós de lá para esse lugar aqui, disse que é para adorar a Deus. E para onde é que nós vamos? O faraó está vindo. Chegar aqui vai matar todos nós, vai levar o restante como escravo, e o sofrimento vai ser pior. O que nós vamos fazer aqui, Moisés? Morrer de sede, de fome. Tirou nós do nosso aconchego para morrer e padecer aqui no deserto, em frente a esse mar aqui, que não pode beber nem da água. Começaram a depredar Moisés em palavras. Veja bem, irmãos, e às vezes nós não suportamos tantas palavras, nós ficamos numa situação tão caótica. Moisés, imagina como é que ficou a mente de Moisés. Imagina como é que ficou Moisés diante de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Se Deus não fazer um milagre aqui, esse povo vão me matar. Se Deus não fazer um escape, além de eles me matarem, o faraó vai pegar eles. E como é que vai ficar o nome de Deus? Como é que vai ficar eu diante de Deus? Como vai ficar a minha história diante de Deus no meio desse povo? Dizendo que foi Deus que me mandou, dizendo que foi Deus que me usou, dizendo que foi Deus que me escolheu, dizendo que foi Deus que falou na minha boca, dizendo que foi Deus que fez os milagres, dizendo que foi Deus que tirou eles da terra do Egito, dizendo que foi Deus que trouxe eles até aqui. De repente não tem saída. Como é que vai ser, Deus? Como é que vai ficar uma situação dessa? Camarada não tem que estar revestido, irmão, equilibrado. Vamos ver uma referência. O que está escrito aí em Romanos capítulo 8, 37? Então, com a Bíblia fechada, por quê? Romanos 8, 37. Outro abre em 1 Coríntios 15, 57.
Mais do que todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Será que tem algum crente fracassado aqui, irmão? Será que tem alguém aqui que já se envergonhou com Deus? É mais fácil nós decepcionar a Deus do que Deus nos decepcionar. Está mais fácil nós abandonar a Deus do que Deus nos abandonar. Não, Deus não abandona ninguém. Está mais fácil nós afastar de Deus do que Deus afastar de nós. Se nós perseverarmos, nós somos mais do que vencedor. Assim na vida de Moisés. Pensa numa pressão que este homem passou. Quem achou em 1 Coríntios 15, 57? Quem é que deu vitória, irmão? Contudo, tudo que nós fazemos diante de Deus, Ele ainda nos dá vitória. Ele ainda nos sustenta. Ele ainda tem aquele tempo dele fazer coisas grandes, mas Ele nos dá vitória. E Ele tem uma palavra de consolo para mim e para você. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Salmo 91, verso 1 ao 5. João 16, 33. Viu aí, irmãos? Que no mundo tem paz, mas vai ter aflição. Ele venceu o mundo. Será que Jesus, Ele não padeceu como nós padecemos hoje, irmão? Ele venceu o mundo. E tem uns que interam, né? E também vós vencerá. Não, nós já somos mais do que vencedores. Por que, irmão? Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores enquanto nós estiver confiando em Deus, estando firme na presença de Deus. Eu convicto com Deus, aí somos mais do que vencedores, mas servir relaxadamente, um pé aqui dentro, outro lá no mundo, a mente desligada, coração longe, perverso. Como é que nós vamos ser mais do que vencedores, irmão? O Senhor conhece o seu, o nosso limite. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Como eu disse no início, Deus não pede favor nosso, não. Deus não, quando chamou a gente, Ele não está pedindo favor. Júnior, seja pastor. Você pode ser pastor, meu filho? Irmão Hérito, seja obreiro da minha casa. Você pode ser um obreiro da minha casa, serviço meu, ciclo de oração. Vocês podem atender o meu pedido de estar na minha casa em oração, intercedendo pela minha causa, a causa da minha igreja. Vocês podem atender o meu favor? Deus, Ele não pede favor, não, irmão. Ele determina. Se Ele escolheu, determinou e acabou. E não culpe Deus nas suas falhas, nos seus erros, porque não está dando certo, nada está conseguindo, eu não estou chegando em lugar nenhum. Não culpe Deus. Examine a sua vida, como é que está diante do Senhor. Examine como é que você está, porque as coisas não estão dando certo. Tem que examinar, irmão. Quem achou aí, irmãos? Então no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Será que nós estamos tendo bom ânimo? Qual o ânimo que nós estamos tendo? Nem que venha rastejando, nem que você está daquele jeito, nem que você geme, ou nem que você chora, mas faça a obra de Deus.
Não reclame, porque, irmão, que é de gente que gosta de reclamar para fazer a obra de Deus. Então não faça, porque você não está agradando o pastor. Quando reclama, você está entristecendo ao Espírito Santo de Deus, que está sobre a tua vida, e muito mais a Deus que te chamou e te confiou em você estar onde você está, fazendo o que você está fazendo para ir na casa de Deus. Salmo 91, do 1 ao 5. Irmãos, isso aí é a segurança daqueles que confiam em Deus. Sabia que o diabo levanta, mas não tem poder de tocar em ninguém. Depois que leu o Salmo 91, abra aí em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18. Quem achou 91, pelo amor de Deus? Quem é esse corajoso para ler aí? Eita peste. Amém, até o 5. Deus abençoe, irmão. A segurança, irmão. Tanta praga, tanta peste está aí, né, irmão? Tanta coisa. Irmão, nós podemos ser atingidos por seta, dependendo da seta. Mas como? Se nós dá brecha. Se nós der brecha, a seta vem, mal olhado pega. Esse negócio de feitiço, macumbaria, irmão, não precisa de ninguém fazer, roda de macumba, vela preta, cabeça de jegue, cabeça de jumento, de bode, galinha preta, cachaça. Não, irmão, não precisa ninguém lá no terreiro fazer macumba para o teu nome pegar, não. Só basta uma palavra, um olhar. Mas para pegar em crente, não pega. Sabe que o Salmo 91 é mentiroso? O Salmo 91 está mentindo. Irmão, só pega se tiver brecha nas nossas vidas. Só pega se nós não estiver na linha certa, alguma coisa na nossa vida. Aí essa seta pega. Mas crente que está na confiança e segurança de Deus, não pega essas pragas não, irmão. Não pega nem crente que servo de Deus não pega, nem serva de Deus não pega na igreja. Porque o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás a recompensa do ímpio. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Como é que é? Mal algum e nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Deus vai te livrar da peste perniciosa. Deus vai te guardar do mal que anda na escuridão da noite. Sabe por quê? Porque ao teu respeito, Deus dará ordem ao anjo, para que te guarde e te livre de tudo aquilo que está no teu caminho. É dessa forma. Quem achou aí, irmãos? 1 João capítulo 5, verso 18. Está vendo aí? Diabo não tem poder, irmão, de seta, perseguir. Diabo não tem poder de tocar nos teus. Diabo não tem poder de tocar nos servos do Senhor. Pode levantar, como diz, pode levantar 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, de demônios, mas não te atinge. Mal nenhum te atinge, porque está na proteção de Deus. Ou será que a palavra de Deus é mentirosa?
Isso aqui é só mentira, irmão. Tem mães aqui que têm testemunhos. Tem pais aqui que têm testemunhos. Você está aqui, mas a mão de Deus está lá sobre o seu filho. A mão de Deus está lá sobre a tua filha. A mão de Deus está na tua família. Demônio não tem poder de tocar. Não toca. Não toca. Nós temos testemunhas disso. Assim estava Moisés diante do povo, preocupado porque ninguém poderia tocar em Moisés. Poderia falar, mas ninguém poderia atingir Moisés. Ai daquele que tentasse contra Moisés. Porque ele estava ali não pela vontade própria, porque ele estava ali porque foi Deus que o escolheu e o capacitou e colocou ali. E foi a hora que ele começou a clamar. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Deus responde: porque clamas tu a mim? Olha o que Deus responde: por que clama a mim? Por que, irmão? Por que clamas a mim? Olha o que Deus está falando, a mesma coisa eu dizer: eu te dei uma autoridade, eu te dei uma responsabilidade, eu te dei carta branca, eu confio em você, eu invisto em você, porque clama a mim. É a mesma coisa eu dizer: só fala uma palavra, meu servo, só fala uma palavra, minha filha, só profetiza no meu nome agora. Abre a tua boca, profetiza, diga aí uma palavra, diga para o povo calar, que essa peleja não é vossa, mas é minha. Eu só quero que tu diga para que o povo marche. É para marchar. Marche. Poderia dizer: mas como o Senhor, o mar vermelho está na nossa frente, como é que nós vamos marchar? O que tu tem na tua mão aí, homem? Eu tenho um cajado, é a autoridade que eu te dei, é o símbolo da minha confiança, é o símbolo daquilo que eu estou investindo em você. Só fala para o povo que marche, eu me responsabilizo. Ninguém poderia investir com Moisés, nem tocar em Moisés, porque não sabia qual seria a reação de Deus, por causa de um escolhido, irmão. Como? Sabe qual é a hora que você está mais daquele jeito? E agora, Senhor, o que eu faço, Senhor? Não lute com as suas próprias forças, não age do teu jeito. Leia Salmo 121 aí, por favor, irmão. Salmo 121, verso 1, verso 2. Outro abre Romanos 8, 28. Sejam rápidos, por favor. Eu estou perdido no horário aí, que o relógio está atrasado ali. Salmo 121, verso 1 e o verso 2. Como, irmão? Será que nós vamos agir com a nossa própria força? Será que nós vamos agir com o nosso próprio impulso? Com o impulso da nossa carne, com o impulso do nosso pensamento? Será que nós vamos falar o que pensamos, agir o que pensamos? Moisés, ele poderia revidar contra o povo, não. Ele sabia, porque ele olhou para o monte e disse: Senhor, olha aí, Senhor, esse povo tão surtado, eles vão me apedrejar, Senhor, o que eu vou fazer? Sabe por que ele fez, irmão? Ele ergueu a cabeça, olhou para os altos, porque ele sabia que de lá viria o socorro dele. O nosso socorro, irmão, não vem das nossas próprias forças.
O nosso socorro não vem do nosso conhecimento, o nosso socorro não vem das nossas atitudes, dos nossos atos, da nossa reação, em meio à prova, em meio à retaliação, em meio a tantas coisas. O nosso socorro não vem disso não. O nosso socorro é joelho, cabeça erguida, dizendo: Senhor, Tu está olhando para mim, Tu sabe o que é que eu estou passando, Tu sabe do que eu estou padecendo. Deus está vendo. Porque chega um momento que nós falamos: Deus, Você não está vendo o que eu estou passando não, Você não está vendo o que está acontecendo comigo não, Você não está vendo, Senhor, se demorar mais um pouquinho, não sei o que vai ser de mim, eu vou cair, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou jogar a toalha. Depois que o Senhor vê eu caído, destruído, o Senhor vai agir. Tem hora que nós ficamos assim, irmão, mas Deus está vendo. Sabe qual é a resposta? Romanos 8:28 aí, leia para nós, por favor, sejam rápidos. Parabéns para as irmãs, viu, irmãos? Sabendo que todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e pelo seu decreto. Tem coisas que contribuem, a gente quer entender, quer explicação, quer saber o porquê e para quê, irmãos. Não é assim não. Tem coisas que não é para a gente entender não. Se fosse assim, Jesus explicaria para Pedro: não, Pedro, eu vou lavar os teus pés por causa disso, daquilo, assim, assim. Não, Jesus falou: o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender depois o porquê que eu faço assim. Pede para o povo que marche, porque não é tempo, irmão, de olhar para a esquerda, nem para a direita, nem muito mais para trás, é para a frente. Mais o mar vermelho, mas está difícil, a coisa está apertada, eu estou sem saída, como é que eu vou fazer? As portas estão fechadas, os ângulos estão escuros na minha frente, eu não tenho força, não tenho reação, eu não consigo isso. Mas Deus está dizendo: marche, marcha, 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 marcha. Vocês conhecem, vocês que são leitores, estudiosos, acho que esses tempos de aula hoje ninguém ensina isso mais, história nas escolas, né, irmãos? Os irmãos sabem do evolucionista Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele fez uma revolução que reuniu muitos exércitos ao favor dele, chegou quase no nível de Hitler. Mas só que por onde passava Napoleão, alguns reuniam com ele para poder não morrer, mas por onde passava Napoleão, onde tinha resistência, Napoleão mandava o exército dele exterminar e acabar. Mas chegou um tempo que Napoleão, quando ele viu o exército dele enfrentar outra província, e ele estava lá de cima, lá de como é que se fala? De tribuna, como é que chama quando a pessoa está vendo? Lá de plateia, vendo o exército dele lutando contra outro inimigo. E quando ele viu lá, estava vendo, e de repente o inimigo começou a vencer o exército de Napoleão. E o soldado de Napoleão, vendo aquilo, que era o corneteiro, olhando para aquilo, foi lá diante do general Napoleão, falou, pediu a licença, como é que é para ser? Comandante, o nosso exército está perdendo para o exército inimigo, o que eu vou fazer? Vai lá, soldado, volte e dê o toque de avançar. E aquele soldado foi lá, estufou o peito, e ele vendo a extensão que estava o exército inimigo ainda vencendo, ele não deu conta de dar o toque, voltou para trás, chegou lá no comandante e disse: comandante, me permissão mais uma vez, o nosso exército está perdendo para o exército inimigo, o que vamos fazer? Soldado, eu já te disse, vai lá e dê o toque de avançar. O soldado foi novamente lá por cima, vendo lá embaixo, tendo aquela visão, ele começou a olhar, e ele estufou o peito para dar o toque, e ele murchou novamente,
e retornou ao comandante já com medo de ir para a corte. E retornando ao comandante, pediu: comandante, não me extermina, não mandou para a corte, mas os nossos soldados estão perdendo a guerra. Aí Napoleão, olhando para ele já irado, disse: soldado, eu já te falei para a última vez, vai lá e dê o toque de avançar. E quando o soldado, olhando para o comandante, vendo para ele, e disse: mas Senhor, como? Como? Ele diz: vai lá e dê o toque de avançar. Mas nossos inimigos estão vencendo, e como é que vamos fazer? Então vai lá, dê o toque de recolher. O soldado foi lá novamente, estufou o peito, e olhando, e voltou para o comandante e disse: Senhor, o nosso exército não foi treinado, e eu também não fui ensinado o toque de recolher. Então, como eu te disse, vai lá e deu o toque de avançar. Ele foi lá, estufou o peito e deu o toque de avançar. E quando ele deu o toque de avançar, todos os soldados que estavam lá, eles avançaram, irmão. Em vez deles perder a guerra, eles começaram a avançar e foi ganhando a guerra. Sabe por quê? No exército de Napoleão não aprenderam ao toque de recolher, de recuar, melhor dizendo, mas o toque de avançar. Assim é o exército de Deus. Deus não ensinou a nós o toque de retorne para trás. Não, ele diz: pede para o povo que marche. O toque de Deus é para marchar. Não existe recuar. Por que tem muitos, irmão, que quer parar, recuar, desistir, entregar cargo, parar? Eu vou entregar o cargo, eu vou desistir. Ô covarde! Quem te chamou não foi homem. Quem te escolheu não foi homem, mas foi Deus. Vai até o fim. Para nós terminarmos, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Salmos 18, 32. 1 Tessalonicenses 5, 6. Salmos 18, 32. Quando o Senhor falou marche, Moisés estendeu o cajado e Deus abriu o mar vermelho. O povo passou em terra seca. Não importa, irmão, o que você vai ter que atravessar, o que você está atravessando, o que você está passando, o que eu, você, nós estamos passando, mas Deus quer que nós marchemos. Lá na frente tem um escape, lá na frente tem a solução, lá na frente tem a resposta. Mesmo se nós estamos tendo Deus por tarde, por demorado, Ele é longânimo, irmão. Ele só é longânimo, mas Ele não deixa escarnecer. Na hora certa Ele vai responder, na hora certa Ele vai agir, na hora certa Ele vai falar, na hora certa Ele tem providência, na hora certa você vai ver a sua família juntamente contigo em marcha para a igreja. Aí você vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas enquanto a isso, continue na marcha, continue confiando em Deus, continue esperando por Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Possa repetir novamente, por favor? Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durma com os demais, que é de gente que está no sono profundo da negligência. O que é de gente que está no sono profundo, irmãos, e não está fazendo a vontade de Deus. Parece que quando a coisa vai, regride, porque entra na zona de conforto. E Salmos 18, 32. Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa. Deus é que cinge de força e aperfeiçoa, irmão.
irmãs do círculo de oração, obreiros da casa do Senhor, crianças, famílias, vamos permanecer firme diante de Deus, porque nós temos mais coisas reveladas por Deus em nossas vidas. Não pensamos desistir. Saia da zona de conforto. Pare um pouquinho, pense o que você e eu, nós não fizemos para Deus ainda, de encerrar esse ano de 2023. Que o Senhor já te deixou desinquieta ou desinquieto para fazer e você não está fazendo? Ou quantas pessoas já chegou em você, me ajuda, e você não ajudou? Ou quantas pessoas já chegou, me ajuda a fazer a obra de Deus aqui, e você não estendeu a mão para fazer? Quantas coisas você reluta de fazer para Deus, e às vezes quer bênção, quer vitória, quer aquilo, e para Deus não quer fazer nada. Irmãos, atenda o requerimento de Deus, não conforma só com aquilo que está fazendo, faça mais daquilo que Deus não pediu para você fazer, porque às vezes nós não fazemos nem o que Deus pede, só fazemos aquilo que nós programamos para fazer. Amanhã é o culto de tal coisa, eu vou fazer. Amanhã é um dia que eu vou tirar um jejum, eu vou fazer. Amanhã é tal dia que eu vou fazer uma visita, eu vou fazer. Nós estamos fazendo aquilo que nós programamos, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus está colocando no nosso coração e quer que nós fazemos. Mas estamos fazendo coisas programadas. E as de Deus, será que nós estamos fazendo, irmão? Aí nós colocamos o corpo ruim, corpo mole, má vontade. Amém? Deus continue abençoando a todos os irmãos em Cristo Jesus de forma poderosa. Irmãos, sexta-feira, cadê o diácono? O pastor ligou para o senhor, né? Tentar reunir o conjunto Renascer para estar apresentando um louvor a Deus.